Olá, pessoal! Nessa videoaula veremos como realizar o cadastro de pneus no sistema Transportadora 5 Pro. Esses pneus cadastrados servirão para vínculo nos módulos de controle de pneus em reforma e controle de pneus por veículos. Bom, para ter acesso ao módulo, deveremos vir na aba Frota, Pneus e selecionar a primeira opção, Cadastro de pneus. Bom, abrindo a tela inicial, a gente consegue ter acesso a todos os pneus que já estão cadastrados no sistema. Para adicionar um novo pneu, basta simplesmente clicar em Adicionar. Adicionando, então, obrigatoriamente, a gente vai precisar preencher aqui uma numeração de série para esse pneu. E aqui, então, também um código interno para o mesmo. Aqui a gente tem o campo de quilometragem de troca, então quantos quilômetros esse pneu já tinha percorrido quando foi feita a troca desse pneu. Então vou colocar aqui, por exemplo, 100. E quilometragem para vencimento, então quantos quilômetros esse pneu vai ter que ter percorrido para atingir a quilometragem de vencimento. Então vou colocar aqui, por exemplo, 500. E a quilometragem total, que é o tanto que esse pneu aguenta rodar. Então vou colocar aqui, por exemplo, 1000. Esse campo de quilometragem rodado, ele vai ser preenchido conforme os transportes que for fazendo aí com o veículo que for utilizar esse pneu. Bom, a gente tem aqui a marca que já foi cadastrada anteriormente, então a gente consegue fazer o vínculo a este cadastro. Local, aqui a gente consegue definir se esse pneu ficará em estoque ou diretamente já vai para a reforma. Vou colocar aqui então em estoque. Aqui a gente consegue colocar uma especificação maior sobre esse pneu. Vou colocar a nomenclatura da marca. Modelo, então aqui a gente consegue colocar qual que é o modelo utilizado, que é o estilo do pneu dessa marca, que define a parte de fora que se desgasta com o tempo. Aqui a gente consegue preencher também o desenho, que define se a banda é de rodagem simétrica, assimétrica, direcional. A gente também tem aqui informações de DOT. O DOT nada mais é do que a informação contida no pneu que discrimina a semana do ano, tendo em vista que o ano possui 52 semanas, e também o ano de fabricação. Então, informações aí sobre a data da fabricação e também a gente consegue colocar localidades. Bom, vou colocar aqui então, por exemplo, 2919. A gente tem aqui também informações da bitola, que é a medida, que é a relação da largura e a altura. Então a gente consegue colocar aqui, que é referente aí ao pneu. E também a vida atual, que é o tempo de uso desse pneu. Se ele tem meia vida, se ele tem uma vida inteira. Por exemplo, vou colocar aqui 1. E a gente aqui também tem a informação do sulco. Então são pequenos canais esculpidos na banda de rodagem, ou seja, na parte da borracha do pneu que mantém contato com a pista. Então é medindo o sulco que a gente consegue saber se o pneu está careca ou se ele não está. Então a gente consegue colocar aqui a medida do sulco do pneu. E por último aqui, o custo que teve esse pneu, então quanto que foi pago para comprá-lo. Então vou colocar aqui, por exemplo, o valor de R$500, preenchendo então todos os dados, basta simplesmente clicar em confirmar e então o pneu já estará cadastrado aí no sistema. Bom, quando a gente cadastra esse pneu, tem alguns dados que a gente consegue colocar somente aqui no cadastro. E aí então, para fazer a alteração por esse botão alterar, a gente não consegue. Então a gente consegue alterar aqui em Alt Dados. Então clicando aqui nesse botão, a gente vai conseguir fazer a alteração de quilometragem rodado, que eu falei para vocês que essa informação será alimentada conforme a quilometragem rodada pelo veículo que estiver utilizando o pneu. Só que aí então a gente consegue alterar também manualmente por esse canto. Então vou colocar aqui, por exemplo, 3.000. E aqui também a gente consegue fazer a alteração do sulco e também do custo do pneu. Então, preenchendo aí os dados que forem necessários fazer a alteração, basta simplesmente a gente colocar aqui o motivo da alteração e então clicar em confirmar. O sistema vai trazer para a gente a informação, né? Então, esses campos são autoincrementáveis. Qualquer alteração manual deve ser evitada. Tem certeza que deseja concluir essa alteração? Então, essa observação mesmo, como o sistema alimenta esses campos para não
haver nenhuma confusão aí na transportadora, então, mais para ter esse controle. Vou clicar que sim, então o nosso KM rodado já está alterado aqui para a gente no cadastro de pneus. Bom, pessoal, essa é a tela de cadastro de pneus. Até a próxima videoaula.